dessa é muito antiga. 1990, Milli Vanilli venderam milhões de discos, ganharam o Grammy, Artistas Revelação de 1990. Até que o disco arranhou. Durante uma apresentação ao vivo na TV, o playback deles falhou e expôs a farsa. Quem tinha gravado o disco, na verdade, eram músicos de estúdio e os dois dançarinos magníficos que faziam playback tiveram que devolver o Grammy numa das entrevistas coletivas mais vergonha alheia da história. We knew we were lost in the moment that we got the Grammy in the hand. O Milli Vanilli é um dos casos mais famosos e escandalosos de impostores. Girl, you know it's true. Acende o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte do grupo do Sótão do Antimatéria e dá uma curtida. Improvável, não, improvidência, improvidente. É antes. Impostor. Que ou quem se aproveita da credulidade e da ignorância de outrem para ludibriá-lo. Hipócrita. Fingir ser alguém ou algo que não se é. Cuidado, que você também pode ser um. Em 2020, o recém-nomeado ministro da Educação do Brasil, Carlos Alberto Decotelli, foi pego com a boca na botija quando o reitor da Universidade de Rosario, na Argentina, vino a la televisión decir que descubriu que o ministro que não tinha o diploma que dizia ter, não era doutor. Constava também no currículo do quase-ministro um pós-doutorado numa universidade da Alemanha. E a universidade alemã também veio a público desmentir o quase-ministro, que ficou 5 dias ali flutuando, nunca tomou posse e, por causa dessa impostura, acabou sendo varrido para fora do governo. Mas, aparentemente, nada pode parar um impostor. Decotelli passou um óleo de peroba na face e incluiu em seu currículo 5 dias como ministro da Educação do governo do Brasil. E o nosso quase-ministro da Educação, claro, não foi o único a fazer esse makeover no seu curriculum vitae. O atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi desmentido em público pela Universidade Yale, nos Estados Unidos, quando ficou comprovado que ele não tinha mestrado em Yale. Quando fez um artigo em 2012 na Folha de São Paulo, quando assinou um artigo, o Ricardo Salles tinha lá mestrado em Yale. A mentira se perpetua, né? E o impostor ganha com isso, porque conforme passa o tempo ele não é desmentido, aquilo vai virando verdade. Depois, ele disse que foi um erro da assessoria de imprensa. Malditos jornalistas. A presidente Dilma Rousseff também teve suas imposturas curriculares desmascaradas quando a revista Piauí, em 2009, revelou que ela não tinha nem o mestrado em teoria econômica, nem o doutorado em economia monetária. Dá para ver que cirurgia plástica em currículo de político é rotina e não depende de viés ideológico. Qual o objetivo dessa falsidade toda? Reconhecimento, dinheiro, prestígio, massagem no ego. Em 2016, 2 indianos conseguiram chegar a 600 metros do cume do Monte Everest. Estava quase lá, mas eles não conseguiram chegar. Narema Yadav e Sema Goswami estavam sem oxigênio, precisaram voltar. Mas era uma decepção tão grande e tão grande. Os dois resolveram, então, fazer um photoshopzinho nas fotos ali. Vamos alterar um pouquinho, chegamos ao cume, vendemos ao mundo a ideia de que conquistamos essa montanha, ganhamos as honrarias do governo do Nepal e muita fama. Agora os impostores podem ficar 10 anos proibidos de escalar montanhas no Nepal. Foram pegos na mentira. Pega na mentira, corta o rabo deles, pisa em cima, bate neles. Pega na mentira, lembra do Tremendão? A disfarçatez, a ousadia e a cara de pau, claro,
podem ter um lado sedutor. I'd like to take you out for a steak dinner. Esse aí é o Frank Abagnale, o cara que foi representado no filme. Hoje, um dos maiores especialistas em fraude e cybersecurity dos Estados Unidos. Só que quando ele tinha entre 16 e 21 anos, enganou todo mundo. Ele se passou por piloto da Panam, médico, advogado e aplicou golpes forjando cheques no valor de milhões de dólares. Como mostra o imperdível, né? Esse imperdível filme do Steven Spielberg, Prenda-me se for capaz, com Tom Hanks no papel do agente que finalmente consegue colocar o impostor Abagnale atrás das grades. Agora, o mais curioso é que depois de passar alguns anos preso, Abagnale foi contratado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, para ajudar a prender outros falsários. Se safou, hein? A história de crimes e redenção do Frank Abagnale é tão boa que virou até musical da Broadway. Agora, ao ser chamado por alguém de gênio ou brilhante, o Abagnale diz o seguinte: No, I was an adolescent, and that was why I was successful. I was so young that I had no fear of being caught. A história de Marcelo Nascimento da Rocha, um dos mais conhecidos impostores brasileiros, virou primeiro um livro, que a gente indica aqui, e depois um filme que teve Wagner Moura no papel principal. O Marcelo da Rocha se passou pelo filho do dono da Gol e enganou até o apresentador Amaury Júnior, que, aliás, numa super demonstração de fair play, apareceu no filme fazendo o próprio papel, admitindo que foi enganado ali. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. O cara ali é o Constantino. O dito cujo ainda fingiu ser um líder do PCC dentro de uma prisão, no meio de uma rebelião. Passou por várias outras identidades falsas, sempre em busca de status, prestígio e algumas vantagens, mesmo que pequenas. Agora, e quando a impostura é motivada pelo amor? Um dos exemplos mais célebres vem da obra clássica de Edmond de Rostand, na peça Cyrano de Bergerac. O nobre Cyrano, dono de um nariz enorme, que o incomoda muito, aliás, é incapaz de confessar o amor dele pela bela Roxane e acaba usando um jovem soldado. O Cyrano escreve as cartas de amor e é o soldado bonitão que acaba levando a fama de ser o grande poeta. A postura é tão clássica que mereceu diversos filmes. Tem um antigão ainda em preto e branco, interessantíssimo. Tem o outro famoso com o Gerard Depardieu. E tem ainda um engraçado com o Steve Martin. É claro que a vida real tem outras minúcias, né, diferentes da ficção. Mas em todos os casos, os impostores foram retratados como pessoas que têm algum trauma psicológico, angústias, ansiedade, algo que o empurrou para essa falsificação de personalidade. Eu me lembro aqui de um caso lindíssimo da literatura brasileira, no Grande Sertão Veredas, do grande Guimarães Rosa, a Diadorim, que é uma personagem feminina, inclusive com uma bela representação na televisão. Spoiler alert, hein? Spoiler alert. Ah, é. O Cris lembrou aqui que é spoiler. Tudo bem, já foi série na televisão, né, com a Bruna Lombardi. Inclusive, outro dia a gente fez uma live, falamos um pouquinho sobre a personagem que a Bruna fez na época, já faz alguns anos, na série da TV Globo, Grande Sertão Veredas. A história da Diadorim é interessante, né? Porque ela, né, por uma questão de sobrevivência, se faz passar por homem e acaba entrando num bando de jagunços, isso no interior de Minas Gerais, e o Riobaldo se apaixona pelo homem, um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Que a bem da verdade, só quero saber se você tá bem. É baseado na ideia de uma impostura, a da Diadorim, que se passa por homem. Agora, lembrando da Diadorim aqui, né, fico pensando, e você já passou por alguma situação em que você era o impostor, mesmo sem querer? Quando você perguntou assim, o que eu tô fazendo aqui? no fundo, todo mundo algum dia da vida já se sentiu meio impostor, ou foi impostor. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui contratado para trabalhar com edição de imagens, que era uma coisa já super profissional ali, reportagens que iam ser exibidas na TV Globo, eu dizia assim, como é que estão me pagando R$ 436 por mês para fazer isso? Eu não mereço isso.
Eu não sei fazer isso direito, estou aprendendo, eles estão me pagando. Eu me senti um impostor. Eu não mereço esse emprego, eu não mereço essa pessoa que está do meu lado. Você se sentiu uma fraude? Olha, eu já me senti uma fraude. Isso que a gente está falando aqui é o que se conhece como síndrome do impostor. Não é uma invenção não, gente. Isso é psicológico, científico, estudado. Nos Estados Unidos fizeram pesquisa, né, e concluíram que 70% das pessoas já se sentiram, em algum momento da vida, impostores. O termo foi criado em 1978 por duas psicólogas e depois disso já foi trabalhado e retrabalhado, né, a ponto de que chegou-se à conclusão de que existem alguns padrões que levam essas pessoas, nós, né, a passar por essa sensação de não devia estar aqui, eu não mereço isso, eu sou um impostor. Perfeccionistas. O perfeccionista, ou a perfeccionista, é uma pessoa que, quando comete um pequeno deslize, já começa a questionar sua competência. Eu já tive essa fase perfeccionista e já sofri isso. Experts. O expert é aquela pessoa que acha que precisa saber de tudo, antes de emitir uma opinião. Senão, ela se acha imediatamente uma fraude, porque não sabe de tudo aquilo sobre o que está falando. Gênios naturais. Os gênios naturais são aquelas pessoas que têm realmente facilidade com as coisas e, de repente, aparece uma dificuldade e ela começa a se questionar achando que não é capaz. Solistas. Solista é aquela pessoa que já está com a mão estendida, dizendo, não preciso de ajuda, não preciso, mas se ela por acaso precisar, ela já se sente um fracasso, um impostor, uma impostora. Super-humanos. Os super-humanos são aquelas pessoas que acham que têm que ser super bem-sucedidas em todos os aspectos da vida, senão começam a se sentir impostores. Seja como for, é uma prisão. Agora, se você se identificou em algum desses padrões, algum desses exemplos que a gente deu aqui, não se preocupa não. A síndrome do impostor é altamente comum em pessoas bem-sucedidas. A Jodie Foster, por exemplo, é uma dessas que passaram muitos anos se sentindo impostoras. Ela tinha medo que aparecesse alguém que batesse na porta da casa dela. Hey, Jodie, the Oscar, it's not for you. O Oscar não é pra você não, Jodie Foster. A gente se enganou, era pra Meryl Streep. E aí você vai conversar com a Meryl Streep, que já ganhou 3 Oscars e também experimenta a sensação de ser uma impostora. Ela disse para uma revista uma vez, eu não sei porque as pessoas vão querer ver um outro filme comigo. Eu nem sou boa atriz. A Meryl Streep. E olha só o que disse a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Every time you break through and sit at a table, you see more, you learn more about yourself, and you learn more about the system, right? That's how you break out of the imposter syndrome. Olha, psicólogos dizem que a saída para neutralizar essa síndrome do impostor, quando você está sentindo que não merece estar onde você está, não merece a pessoa que está ao seu lado, é se dar conta disso, perceber que você está passando por esse processo e não deixar que isso tome conta das suas ações e dos seus pensamentos. Enfim, reconhecer que... I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Ninguém é perfeito. Se sentir o impostor, às vezes, é normal. Ser o impostor o tempo todo não é normal. 1, 2, 3, 4, vai.